Amém. Senhor Jesus, nós entramos no principal momento desse culto, que é o momento onde nós sentamos para ouvir aquilo que o Senhor tem para dividir conosco, Pai. Senhor, como é gostoso, Senhor, participar da obra que o Senhor tem feito nesse lugar. Como é maravilhoso, Senhor, desfrutar, Senhor, dos momentos que o Senhor tem feito para conosco aqui nesse lugar. O que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, é que o Senhor tenha liberdade, assim como o Senhor já tem tido nesse lugar, Pai. Essa é uma manhã especial, é a manhã de Santa Ceia. É a manhã onde nós reconhecemos o seu sacrifício. É a manhã onde nós reconhecemos o tudo que o Senhor fez por nós. É a manhã onde nós glorificamos ao teu nome pela tua vitória, pela tua maravilhosa graça e principalmente por tudo que o Senhor ainda irá fazer para conosco, Pai. E nós te louvamos por isso, Senhor. Senhor, eu te peço, me usa agora apenas como um instrumento nas tuas mãos, porque se eu tivesse algo a te oferecer, provavelmente eu falharia. Mas eu coloco à minha disposição, o meu coração, tudo que eu tenho, que eu sou, para que o teu nome seja exaltado, reconhecido e glorificado nesse lugar, Pai. E que nós possamos, ao final dessa palavra, ao final desse culto, ter a certeza que o Senhor esteve conosco, moldou nossos corações e preparou-nos para uma grande obra que ainda há de ser revelada para as nossas vidas. E com isso, e com a certeza de que grandes coisas o Senhor irá fazer no nosso meio, nós te louvamos e te agradecemos. E se você crê nesse Deus poderoso, dá mais uma salva de palmas a Ele, porque Ele é o único merecedor. Amém? Ai, meu irmão, fizeram uma pegadinha comigo aqui. O café tá mais quente do que... Eu achei que era Edivan. Tenha misericórdia. Amém, glória a Deus. Família, nas últimas semanas, Deus tem conduzido essa casa, nossa igreja aqui em Orlando, numa sequência de mensagens que, quando a gente para analisar aquilo que tem sido pregado, aquilo que tem sido dito nesse altar, a gente olha para elas e parece que a gente está inserido numa série de mensagens, num contexto de série de mensagens. O que mostra o quão são perfeitos os planos do Senhor para conosco. As duas mensagens que Deus nos trouxe, uma falou em relação a continuarmos em marcha, assim como nós vimos os testemunhos daquilo que o Senhor tem feito nas outras igrejas Bola de Neve, ao redor desse mundo todo. Nós também temos ouvido, visto e presenciado testemunhos gigantescos da grande obra que o Senhor tem feito aqui conosco também. Né? A gente sabe que o Senhor ele tem grandes coisas para fazer e a obra dele ainda não terminou. E esse em marcha, o que Deus nos direcionou é que quando pensamos em marcha, automaticamente pensamos em guerra. Quem não pensa nisso? Eu sou o primeiro. Mas o Senhor nos direcionou e quando a gente olha diretamente para a revelação da palavra em marcha, em qualquer dicionário, em um dos pontos, ele vai estar falando que estar em marcha é simplesmente sair de um ponto para entrar em outro ponto. E o Senhor ele tem um outro ponto de vitória preparado para nós, amém? Aprendemos em Deuteronômio que Deus não chamou Israel para viver no passado. Aprendemos também que ali havia uma geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Mas para que eles pudessem entrar na Terra Prometida, eles precisavam deixar para trás a mentalidade de escravo, a mentalidade do Egito, as marcas daquilo que eles viveram durante o tempo em que eles estavam escravizados. Deus nos chamou para continuar caminhando, porque o nosso destino nunca foi o deserto e não é o deserto, amém? O deserto é apenas um lugar de processo, é apenas um lugar onde nós caminharemos para conquistar a promessa. Na semana passada, sem que a gente tivesse combinado nada, simplesmente eu mandei uma mensagem pro diácono Dida, o Diógenes, no meio da semana, e Deus usou ele trazendo uma reflexão para nós, dizendo que Deus continua sendo o transformador de histórias. E ele pautou muito num Deus que pode mudar uma realidade nas nossas vidas de forma completa, simplesmente de um dia para a noite. O que é impossível, o que era impossível no hoje, vai ser algo que vai ser o combustível do nosso testemunho no amanhã. Então o que nós temos entendido é que aquilo que nós estamos vivendo no agora é aquilo que irá nos levar para as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? E talvez exista ainda uma pergunta que tenha ficado no coração de muitos. E a pergunta, ela é simples. O que acontece depois que Deus nos mostra para continuar marchando? Simplesmente iremos continuar. E quando iremos parar?
Ou o que iremos fazer quando ele mostra que ele pode transformar a nossa história? A pergunta que fica para nós, e provavelmente é a pergunta que você está fazendo nesse exato momento, é: qual o próximo passo? É exatamente aqui, igreja, que nós nos encontramos. Olhando, muitos, para uma terra prometida e se perguntando: qual o próximo passo? Qual o próximo passo, igreja? Moisés, ele passa o livro de Deuteronômio inteiro preparando o povo para uma promessa. Ele lembra a fidelidade de Deus, ele renova a aliança do povo com o Senhor, ele fortalece uma nova geração que estava a ser construída. Mas quando termina o livro de Deuteronômio, a gente vê que a promessa ainda não foi conquistada. Isso não estava preparado para aquele momento em que Moisés, por exemplo, não entrou na terra prometida. Essa missão, ela ficou a cargo de Josué. E é justamente aí que nós vamos entender, e é isso que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Porque existe uma grande diferença, igreja, entre recebermos a promessa e darmos um passo necessário para viver as promessas do Senhor. Então eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Josué, capítulo 3. E nós vamos observar que é esse exato momento em que encontramos Israel de frente para a promessa. Depois de caminhar 40 anos, eles finalmente conseguiram enxergar Canaã. A promessa estava diante dos olhos daquele povo. Mas a gente se encontra num momento, igreja, onde o povo, depois de caminhar esse tempo todo, depois de continuar, persistir, ainda existia um último obstáculo, e esse obstáculo era o Rio Jordão. Então repete comigo: o Rio Jordão. Rio Jordão. Igreja, o Rio Jordão, eu não sei se você tem a dimensão do tamanho dele, mas ele não era um rio pequenininho, que era simplesmente dar 2 passos, atravessou o Rio Jordão. Ele era um rio difícil de atravessar, e nós vamos ver na passagem bíblica que a Bíblia faz questão de dizer que o Rio Jordão ainda estava transbordando. Ou seja, ele estava no momento onde existia a maior quantidade de água naquele local. Deus, ele poderia ter esperado o povo chegar no período da seca, chegar no período do outono e do inverno, para que o rio baixasse e assim o povo passasse com facilidade. Mas Deus escolheu conduzir o povo justamente quando a travessia parecia impossível aos olhos dos homens. O que Deus vai nos ensinar nessa manhã é a mesma coisa que ensinou ao povo de Israel naquele momento. A promessa, igreja, ela não é conquistada apenas por quem caminha, mas ela é conquistada por quem continua caminhando, mesmo quando encontra o Rio Jordão à sua frente. Talvez essa seja a realidade de alguns de nós. Muito provavelmente você já decidiu seguir a Cristo. Muito provavelmente você abandonou muitas coisas que já ficaram no passado. Você já experimentou muitos milagres do Senhor. Mas agora você se encontra diante do Jordão. Existe um desafio. Existe uma decisão. Uma porta se fechou. Um diagnóstico foi dado a você. Você pode estar passando uma luta nesse exato momento. E a pergunta que você pode fazer nessa manhã não é se Deus continuará fazendo milagres. A pergunta é: como iremos avançar o Rio Jordão? Olha para o próximo, olha para o irmão que está do seu lado e olha assim, pergunta bem no olho dele e fala assim: qual é o próximo passo? Quem está com a Bíblia aberta em Josué 3? Amém. Diz assim a palavra de Deus, a gente vai ler o capítulo inteiro, amém? De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para Jordão. Eles estavam em marcha, eles passaram de um ponto ao outro ponto. Pedro, você não está anotando. Você tem uma missão, anotar a palavra. Eu já ouvi isso uma vez. De Sitim para Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Versículo 2. 3 dias depois, repete comigo, igreja. 3 dias depois. Os oficiais percorreram o acampamento e deram ordem ao povo. Quando virem a Arca da Aliança, repete comigo, quando virem o quê? Do Senhor, o seu Deus,
E os sacerdotes levitas carregando a arca saiam das suas posições e sigam-na. Mantenham a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Eles já haviam passado por lá, igreja? Era novidade para eles. Josué então ordena ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse então aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E assim o fizeram e foram adiante. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com vocês como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens da água do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amorreus e os jabuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, e de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano da terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma parede. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o rio Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Ora, o Jordão transbordava em ambas as margens, pois era a época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr, formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão. Igreja, os sacerdotes ficaram parados em terra seca, no meio do rio Jordão, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Família, antes da gente olhar para o maior milagre desse capítulo, antes de vermos realmente a travessia verdadeira que aconteceu naquele lugar, eu preciso que você preste atenção em um detalhe que muitas vezes passa por despercebido na nossa leitura. Porque nós temos nós somos direcionados a tentar ver sempre as bênçãos que acontecem. Qualquer história você quer saber o final feliz. Você não quer ver aquilo que está passando, os momentos de dificuldade. Mas quando a gente olha essa passagem, a gente percebe e a gente vê a revelação do Senhor nos momentos de dificuldade. Quando a gente lê essa passagem de Josué 3, a primeira imagem que vem à nossa mente é de fato o Jordão se abrindo. Assim como Deus já tinha feito com o Mar Vermelho, ele se abriu também. Essa é a imagem. Normalmente quando você vê um desenho, ou um vídeo, ou o The Chosen, uma série, você tem a imagem do Mar Vermelho se abrindo. E eu imagino que muito provavelmente foi algo parecido ali no Rio Jordão. O mar se abriu, o rio se abriu no caso, né? Mas o milagre, igreja, não acontece quando as águas se abrem. Deus começa a trabalhar o milagre muito antes disso. Se você olha o versículo de número 1, você já vê as coisas acontecendo, Deus agindo. O versículo 1 ele fala que de manhã cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram ao Jordão. E lá eles acamparam antes de atravessar o rio. Já no versículo 2 eu pedi para vocês repetirem. Existe um detalhe que é gigantesco, que precisa ser lido. Porque quando você vê o versículo 2, ele começa dizendo que 3 dias depois de acamparem, é que os oficiais percorreram o acampamento. Você conseguiu perceber esse detalhe?
O povo estava acampado à margem do Jordão. E simplesmente, quando eles chegaram no Jordão, não foi automático. Não foi algo natural. Eles chegaram, o rio se abriu e eles atravessaram. Não, a palavra de Deus fala que eles ficaram ali acampados. E esse acampamento, ele durou por 3 dias. Você consegue imaginar essa cena, meu irmão? Quem tem filho aqui? Eu não sei como é com vocês. A minha filha, principalmente a mais velha, se você falar para ela assim, a gente vai na Disney no dia 22 de agosto. Ela vai colocar na cabeça dela, 22 de agosto. E ela vai ficar falando pra gente, pai, dia 22 de agosto falta quanto tempo? Pai, ela olha pra Alexa, ela fala assim, Alexa, quanto tempo falta pro dia 22 de agosto? E ela faz isso todos os dias. Então você imagina os pais ali naquele momento, é assim também, Alice? É, né? Imagina os pais naquele momento, meu irmão, falando para os filhos, a gente vai para a Terra Prometida, a gente não vai mais viver esse tempo de escravidão. Deus está nos salvando, está nos levando para um lugar onde ali vamos ter leite e mel. E as crianças ouvindo, caramba, é o parque de diversões que eu sempre quis participar. É o lugar onde eu sempre imaginei. Eu não vou mais ter que comer aquele pão doce. Agora eu vou poder comer verdura. As crianças deviam estar falando isso. Por que a nossa geração não fala isso, né? Né, Sabrina? Por quê? Vou comer algo vindo da terra. Eu vou comer algo diferente. Lá eu vou poder ser livre, eu vou poder correr, eu vou poder jogar o futebol daquela época. Eu vou poder brincar, eu vou poder me divertir. E eu imagino aquelas crianças, na hora que chegou no acampamento, o pai falou assim, vamos descansar um pouquinho, filho, porque a gente vai ter ainda uma grande travessia. E aí, esse descanso dura 3 dias. Você imagina um negócio desse, meu irmão? Que pai em sã consciência teria a sanidade abalada nesse momento? Eu, por muito menos, eu acho que eu já ficaria bem estressado. Né, meu amor? Ela me conhece muito bem. Vocês acham que eu sou tranquilinho? Deus está fazendo, em nome de Jesus. A grande obra Ele vai fazer. Eles conseguiam ver a Terra Prometida, igreja. A promessa estava na frente deles, era só atravessar um rio que eles estavam dentro. No meio da travessia, eles chegariam na Terra Prometida, eles chegariam em Canaã. Mas existia um rio que estava transbordando. E durante 3 dias, o que a Bíblia nos mostra, o que a passagem nos mostra é que não aconteceu absolutamente nada. Eles ficaram ali acampados, esperando uma direção do Senhor, esperando algo que o Senhor teria para dizer, a forma como eles iriam fazer, como aquele milagre ia acontecer. Alguns provavelmente já estavam maquinando ideias. Se eu pegar algumas madeiras aqui, eu posso construir uma embarcação. E aí nessa embarcação eu consigo atravessar o Rio Jordão. Outros, isso é a versão Gabriel de pensamento longe quando eu leio a Bíblia, amém? Outros provavelmente deviam estar pensando em uma forma de construir uma ponte, eu não sei. O que a Bíblia nos conta é que eles ficaram acampados por 3 dias e durante esses 3 dias não aconteceu absolutamente nada. O Senhor não falou nada, o Senhor não deu nenhuma direção. Algo que provavelmente pode estar acontecendo com alguém aqui nessa manhã. Você até consegue visualizar a Terra Prometida. Você até consegue entender para onde Deus está querendo te levar. Mas parece que você se encontra no outro lado do rio, apenas esperando uma forma para atravessar esse rio. Existe um obstáculo que parece que sempre quando você está chegando, ele aparece. Ele se materializa e você nunca consegue passar por esse obstáculo. E esse obstáculo, ele tenta te afastar do objetivo de Deus, da grande vontade soberana que o Senhor tem para a sua vida. Essa era a mesma situação que estava acontecendo com o povo de Israel naquele momento. O rio, durante esses 3 dias, ele não diminuiu nenhum mililitro. É assim que se fala essa palavra? Existe essa palavra? O rio não secou nenhum centímetro. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não filma isso não, corta por favor. A correnteza, ela continuou forte. O obstáculo, ele continuou ali na frente deles o tempo todo. E sabe por que isso aconteceu, igreja?
Porque Deus, Ele queria ensinar uma lição para aquele povo. E é essa lição que Ele quer nos ensinar nessa manhã. A primeira lição que a gente precisa aprender, olhando esse texto, e que o Senhor quer que nós anotemos em nossos corações, é que Deus, Ele nem sempre irá remover os obstáculos de forma imediata. Mas muitas vezes Deus irá nos levá-lo até o obstáculo. Quantas vezes Deus já fez isso conosco? Quantas vezes nós oramos e quando amanhecemos crentes que teríamos a resposta, saímos das nossas camas confiantes, chegamos nos nossos trabalhos e está lá o Jordão, paradão. E a gente querendo uma solução, pedindo uma resposta. E a resposta do Senhor é colocar um novo problema na nossa frente. A gente fica pedindo uma solução para Deus, e a resposta do Senhor é: a solução está na tua frente. Espera, aguarda. Automaticamente, eu não sei se é assim com vocês, mas comigo é assim. Quando eu quero algo acontecendo e Deus parece que não nos responde, que Ele fica quietinho, a sensação que nós temos é que Deus nos esqueceu. Que Deus simplesmente olha para todos os filhos dele e Ele não consegue enxergar a nós. Essa é a sensação que dá. Mas o que o Senhor Ele nos fala é que Ele nunca esqueceu de nenhum de nós. A palavra de Deus, ela fala que Deus conhece até mesmo os fios dos nossos cabelos. Você é escolhido pelo Senhor. Você foi, de certa forma, desenhado por Deus. E se você ainda duvida do desenho perfeito, que tá bom, alguns Deus errou o traço. Mas o desenho continua perfeito e ele é único. Quer um exemplo de como Deus é maravilhoso e que você é único para o Senhor? Olha para a sua digital do seu dedão. Ela é única, meu irmão. Aqui a gente está em torno de 40 pessoas. Temos 40 digitais diferentes nessa casa. Somos quantos nesse mundo? 2, 3 bilhões de pessoas? Falei algo muito errado? Cadê o Marcão olhando? Ele olhou feio para mim, eu falei errado. Somos muitos bilhões de pessoas, agora não está errado. Errei muito pouco, né? Uns 4 bilhões, né? Mas enfim, são muitos bilhões de digitais diferentes, porque Deus desenhou cada um com a própria mão dele. Como volto a dizer, alguns o traço saiu torto, mas foi desenhado por Deus, né, Emerson? Deus nunca se esqueceu de você. O que você tem que entender é que Deus apenas quer que você espere o momento certo, o momento correto. E o que Deus ele nos fala nessa manhã é que o maior teste da fé não é quando Deus diz não para você, mas é quando Deus ainda não te disse nada. O maior teste da fé que nós podemos observar no nosso caminhar é quando Deus não fala nada. Porque aí é no silêncio que de fato a nossa confiança ela começa a se revelar. E aí a palavra que está escrita lá em Hebreus 11, no versículo 1, ela começa a fazer parte da nossa vida. Porque Hebreus 11:1 ele diz que a fé é a confiança daquilo que nós esperamos. E a certeza das coisas que nós não vemos. Essa é a fé. Igreja, entenda que o povo de Israel ele poderia ter voltado. O povo de Israel poderia ter reclamado. O povo poderia ter desistido. Mas eles permaneceram diante do Jordão. Existem pessoas, igreja, que desistem porque Deus simplesmente ainda não abriu o rio. Mas o que o Senhor ele te fala nessa manhã é que Ele também não pediu para você voltar. Deus não está falando nada? Permaneça, continue, persevere, espera a voz do Senhor, espera o direcionado do Senhor, espera aquilo que Ele tem para você. Talvez esse exato momento em que nós estamos aqui reunidos, você seja esse que está vivendo exatamente esses 3 dias de espera. Assim como o povo estava esperando. Mas o que o Senhor ele te fala é que você já saiu de Sitim. Existe uma Canaã à tua frente. Você só precisa atravessar o Jordão. Você já deixou o passado. Você já deixou as coisas que te atrapalhavam. Se ainda não deixou, esse é o momento. Esse é o momento de reconexão com Deus.
que o Senhor ele te reforça é: você ainda não entrou na promessa, mas Ele não se esqueceu de você. Você está entre o passado e aquilo que o Senhor irá fazer. Entre aquilo que Deus fez e aquilo que Ele fará. Esse lugar, ele tem um nome, e esse nome é espera. A espera. É difícil esperar, eu sei que é. Mas essa é a vontade de Deus. Porque se Deus não te direcionou e Ele não falou vai, por que você vai? E se Deus não te direcionou a falar volta, por que você está pensando em voltar? Apenas obedeça ao chamamento do Senhor, apenas obedeça à vontade do Senhor. Igreja, muitas vezes a gente pensa que o nosso maior obstáculo é o nosso maior problema. Mas não. O nosso maior obstáculo nos dias atuais é permanecer obediente, mesmo quando as águas não se moveram. Deus, Ele não estava apenas levando Israel para Canaã naquele momento. Naquele momento, Deus estava forjando um povo. Deus estava ensinando um povo a confiar unicamente nele. A confiar unicamente naquilo que Ele faria, naquilo que Ele poderia fazer. Por isso que Deus faz conosco coisas que para as nossas visões e para o nosso olhar é impossível. É por isso. Olha a Raia aqui. Está com 2 menininhas lindas na barriguinha. Mas quantas vezes ela não chorou por isso? Quantas vezes não foi difícil? Vocês não deram o testemunho de vocês aqui, né? Vocês deram só no... Depois vocês têm que dar, meu irmão. Já se prepara. Próximo culto a gente tem testemunho, amém? Vocês têm uma semana para se preparar agora. Meu irmão, só Deus sabe o milagre que foi. Eu não vou contar spoiler. Mas cada um de vocês tem alguma coisa. Alguns Deus tirou de um buraco que era tão grande que provavelmente não estariam aqui no dia de hoje. Outros nunca andaram de avião na vida e olha onde você chegou. Olha onde Deus te trouxe. Por que você está pensando em desistir agora, meu irmão? Por que você está pensando em parar tudo agora? Ah, mas é porque eu não tenho ouvido a voz de Deus. E você tem ouvido a voz de quem para você tomar uma decisão? Espera no Senhor. Confia no Senhor. Ele tem os planos perfeitos. Os planos dele não mudaram simplesmente porque ele se calou. A vontade dele não mudou simplesmente porque ele não está falando nada. Mas assim como ele forjou aquele povo a confiar nele, ele está fazendo conosco nesse momento. Assim como ele fez naquele momento, no silêncio, e aquele povo não sabia qual decisão tomar, pode ser que ele esteja te forjando e te mostrando que você precisa confiar verdadeiramente nele. Porque essa é a vontade soberana do nosso Pai. Nós não sabemos o dia de amanhã, e isso para nós basta. Porque nós confiamos naquele que é o dono do dia do amanhã. Essa tem que ser a sua oração todo dia. Senhor, acordei, graças a Deus, obrigado. Agora o dia é teu, eu não sei como vai ser. A gente planeja nosso schedule toda semana. Mas se Deus quiser mudar, meu irmão, o que você vai fazer para impedir o agir de Deus na tua vida? A gente precisa entender que Deus nem sempre vai remover os obstáculos. Às vezes Ele vai nos levar lá para mostrar que a nossa segurança tem que ser Ele. Não na ausência do problema. Mas e se alguém falou para você que seguir a Deus, as suas vidas seriam totalmente lindas e maravilhosas e você nunca mais teria um problema na tua vida, mentiram para você. Mentiram para você. Porque andar com Cristo é o contrário. Andar com Cristo é morte diária. Andar com Cristo é perda diária. E por que eu digo isso? Porque a nossa vida não vale nada se nós não tivermos a essência e o poder do Senhor sobre as nossas mãos, sobre a nosso alcance. Portanto, igreja, se você está seguindo a Cristo, achando que a tua vida vai ser maravilhosa, saiba que será. Será. Porque a promessa do Senhor é essa. Mas será se você persistir, será se você continuar. Igreja, se Deus tivesse aberto o Jordão antes de Israel chegar,
muito provavelmente eles não teriam a ciência e não teriam o conhecimento do quão Deus é poderoso. Lembra que esse povo é o mesmo povo que reclamou durante 40 anos. Esse é o mesmo povo que foi liberto. Esse é o mesmo povo que já tinha visto o Mar Vermelho se abrir. Pode ser, meu irmão, que esse povo seja você, que já viveu incontáveis milagres na tua vida e hoje continua reclamando. Hoje continua descrente do poder do que o Senhor fez para a tua vida. E é por isso que as tribulações, é por isso que os obstáculos, eles continuam e eles são parte do ensinamento poderoso que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque Ele vem para que a nossa confiança seja depositada unicamente naquele que é o dono de tudo que existe nessa terra. Se a gente continua estudando Josué 3, a gente se depara com a segunda lição que Deus tem para nos ensinar nessa manhã. E essa segunda lição é que quando você não souber o caminho, siga o dono do caminho. A palavra fala que depois de 3 dias, finalmente Deus falou algo. Finalmente veio um direcionamento do Senhor. E olha que interessante. Deus, Ele não começa falando sobre como eles passariam pelo Jordão. Ele não fala para o povo como o rio seria aberto. Ele não chega explicando o milagre. Porque é isso que a gente procura. A resposta e a solução para os problemas. Deus, Ele não fez isso. A primeira instrução que Deus fala, quando Ele fala com o sacerdote, quando Ele fala com Josué, Ele fala: quando virem a arca da aliança, saiam das posições que vocês estão e sigam. Quando virem a arca, Deus, Ele começa o caminhar daquele povo, a chegada na terra prometida, direcionando eles a uma única coisa: quando olharem a arca, sigam-a. Não olhem para qualquer outra coisa. Não olhem para problema, não olhem para pensamento, não olhem para o coração, não olhem para nada. Simplesmente olhem para a arca e sigam aquela arca. E por que isso é tão importante, igreja? Eu não sei se você sabe, mas a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Então era como se Deus estivesse falando o seguinte: antes de vocês olharem para a promessa, antes de vocês olharem para o Jordão, para o obstáculo, olhem para mim. Sigam a mim. Sabe qual que é o grande problema que nós temos, igreja? Nós gastamos mais tempo olhando para o tamanho do rio. A gente gasta tempo olhando para o tamanho do problema. E a gente esquece que quem colocou o problema é muito maior. A gente não olha para a grandeza do Deus poderoso que nós temos. A gente se acostuma a olhar para as tribulações. Israel podia escolher para onde olhar. Eles poderiam olhar para a correnteza. Ou então eles poderiam olhar para a arca. Eles poderiam olhar para aquele problema que eles precisavam resolver. Ou então eles poderiam olhar para a presença de Deus. E lá no versículo 4, Deus faz uma afirmação. E essa afirmação ela é extraordinária. Porque Ele diz assim: seguindo a arca da aliança, seguindo a presença de Deus, desse modo saberão o caminho que devem seguir. E é um caminho desconhecido para vocês. E essa frase, esse versículo, ele mexe muito comigo. Porque Deus não disse: você já conhece o caminho. Ele diz justamente o contrário: você nunca passou por aqui. E talvez esse seja aquilo que está te aprisionando nesse momento. Aquilo que está te paralisando nesse momento. Porque talvez você nunca tenha passado pelo diagnóstico que você passou. Talvez você nunca tenha vivido essa crise financeira que você está vivendo. Talvez você nunca tenha vivido uma crise no seu casamento como hoje você está vivendo. Pode ser que nesse exato momento você nunca passou por essa fase da vida que você está hoje vivendo. Você nunca viveu essa nova estação que hoje você está vivendo. Mas o que o Senhor Ele te fala nessa manhã é que independente de você nunca ter passado, Ele já passou. Ele já passou. Porque Ele conhece os caminhos.
Ele sabe como te tirar desse momento. Ele sabe como restaurar o seu casamento. Ele sabe quantos zeros você precisa na sua conta bancária para sobreviver na América. Ele sabe e Ele tem o poder para curar esse diagnóstico médico que em algum momento foi colocado e decretado sobre a tua vida. Ele é o Deus poderoso. E é por isso que Ele olha para aquele povo e Ele fala: não tentem ir na minha frente. Sigam a minha presença. Tá vendo a arca? Siga a arca. Tá vendo a presença de Deus na tua vida hoje? Siga essa presença. Siga essa presença. Há momentos em que nós não precisamos de todas as respostas, igreja. A gente precisa apenas ter uma única certeza: que o Deus Todo-Poderoso, Ele continua andando na nossa frente. Ele continua andando na nossa frente. E quando Deus vai à nossa frente, o caminho pode ser novo, o caminho pode ser desconhecido para nós. Mas uma coisa é fato: esse caminho desconhecido para os homens, ele nunca irá surpreender o Deus Todo-Poderoso. Porque nosso Deus, Ele conhece todos os caminhos. Foi Ele quem os desenhou, foi Ele quem os preparou. Aquele que se desespera, igreja, é aquele que resolveu escolher andar sozinho. Mas quem segue a presença de Deus pode até não entender o que está vivendo nesse exato momento. Mas esse que escolhe andar na presença de Deus, ele escolhe caminhar em paz. Igreja, esse detalhe, ele é lindo. Quando a gente percebe que a arca, ela foi à frente, carregada ali por aqueles que deveriam carregá-lo, sacerdotes. Igreja, a arca, ela não ficou atrás do povo, empurrando o povo. Foi o povo que foi em direção da arca. Às vezes, nas nossas vidas, nós ficamos esperando o empurrãozinho de Deus. Quando Deus está falando: eu não vou te empurrar. Eu quero que você venha até mim. Eu quero que você chegue até mim. E quando você chegar, e quando você me abraçar, aí sim eu te levarei por um caminho desconhecido. Mas é o caminho da paz. É o caminho da vitória. O Senhor, Ele sempre tem que entrar primeiro. Ele sempre tem que andar à frente. E uma certeza a gente tem que ter nessa manhã: Deus, Ele nunca deixará você enfrentar um problema ou um obstáculo sozinho. A vontade dEle sempre é andar à frente. Então repete comigo, igreja: Deus está à frente. Ele está à frente. E quando a gente entende que a arca da aliança está à frente, a gente consegue fazer uma ligação diretamente para aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Porque assim como a arca entrou primeiro nas águas do Jordão, Cristo também se entregou primeiro para me salvar e te salvar. Cristo enfrentou o pecado, Cristo enfrentou a morte, Cristo venceu a sepultura. E se a gente caminha hoje um caminho que nós temos à nossa frente, não foi porque nós escolhemos andar num caminho seguro, foi porque Jesus Cristo se sacrificou por nós. E se nós hoje temos acesso ao Deus Pai, e nós conseguimos discernir as coisas diretamente com Deus, foi porque um sacrifício foi feito por mim e por você. E lembra que eu te falei que o Senhor, Ele não quer andar te empurrando. Por mais que alguns aqui precisem de um belo de um empurrão. Quando Deus faz isso, Ele chama o irmão do lado para te dar aquele pescotapa bem dado. Fala: Deus, aí tem alguém precisando. Ou já usou, né? Esse artifício. Deus, Ele usa as pessoas, não é Ele que empurra. Nesse exato momento, Deus pode estar te empurrando de uma trava, porque Ele está me usando para falar com você. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém, e eu acho que eu também estava precisando de um empurrão. Mas Deus está falando: eu não quero te empurrar, eu quero que você venha até mim. E essa é a manhã onde a mudança do nosso pensamento, a mudança do nosso entendimento, a mudança daquilo que nós entendemos ser o Deus Todo-Poderoso, vai nos trazer a mudança para as nossas vidas. Deus tem que andar à frente. Essa é a única certeza. Cristo já está à frente. Cristo já está à frente. Ele já tomou as decisões.
Então guarde essa segunda lição no seu coração. Quando você não souber o caminho que você vai andar, não olhe para o Jordão. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo. Porque Ele já fez tudo o que você precisava ser feito. E igreja, precisamos entender também que o milagre ele começa quando a obediência dá o primeiro passo. E essa é a terceira lição dessa palavra nessa manhã. Porque depois da espera, depois da orientação, existe um momento em que nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Esse é o momento da decisão. E olha comigo então o versículo 13 de Josué 3. A palavra ela fala assim, que quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano da terra, puseram os pés na água, a correnteza será represada e as águas formarão uma parede. Isso aqui, igreja, é Deus falando através da vida de Josué. Ou seja, a ordem foi dada. Quando aqueles sacerdotes andarem e forem para lá, acontecer um milagre que vocês nunca conseguiram conceber. Vai acontecer. Vai acontecer. Então perceba a ordem. Primeiro os pés entram. Depois as águas sobem. Primeiro existe o mandamento. Depois existe o milagre. Deus fala, você obedece, Deus faz. Será que nós temos vivido a obediência verdadeira do Senhor? Será que nós temos feito aquilo que o Senhor tem falado para nós fazermos? E se não, por que você está esperando um milagre? O Senhor, Ele te chama para voltar à obediência. Deus, Ele tem todo o poder, Ele poderia ter feito de forma completamente diferente, Ele poderia ter aberto o Jordão primeiro, Ele poderia ter chamado o povo e falado, vai lá, atravessa. Mas Deus, Ele trabalha para que nosso coração seja confirmada a confiança dEle. A gente precisa entender, igreja, que a fé bíblica não é confiar depois que as coisas acontecem. A fé bíblica não é confiar depois que a gente vê o milagre acontecer. A fé bíblica é obedecer porque Deus falou. E quando nós vivemos a fé bíblica, nós vivemos aquilo que Paulo escreve para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios 5:7. Pois vivemos por fé, não pelo que nós vemos. E que essa seja a nossa maior vontade de agradar a Deus, viver por fé e não por aquilo que nós conseguimos ver. Imagina aqueles sacerdotes carregando a arca, com o rio transbordando, a correnteza muito forte. Humanamente, igreja, não faz o menor sentido eles entrarem naquela água. Quanto mais com o peso da arca sobre as costas deles. Parecia um risco entrar naquele Jordão. Mas eles não duvidaram daquilo que era o mandamento do Senhor, aquilo que foi uma ordem do Senhor. E eles continuaram caminhando. E a palavra de Deus fala que quando eles tocaram os pés nas águas, foi exatamente aquilo que Deus tinha confirmado para eles que aconteceu. Uma parede se formou com as águas. O rio se secou. Eles tiveram uma travessia. E a palavra de Deus fala que eles ficaram ali parados enquanto toda Israel passava. Igreja, o que nós precisamos entender é que existe uma diferença muito grande entre apenas acreditar em Deus e aquilo que nós chamamos de obedecer a Deus. Porque tem muita gente que acredita no Deus poderoso, mas pouca gente dá o primeiro passo. Existem pessoas que ficam esperando Deus abrir a porta, enquanto Deus está mandando você ir lá e dar um chutão na porta. Enquanto Deus está falando para você, cara, você tem que ir, mesmo que você não entenda por que aquela porta está trancada, vai, eu vou fazer ela abrir. Igreja, foi assim com Pedro, igreja. Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele estava no barco, ele não andou sobre as águas. Ele só andou sobre as águas quando ele resolveu sair do barco e fazer aquilo que o Senhor tinha falado. Foi assim com Naamã. Naamã, ele precisava da cura da lepra. O Senhor, ele manda Naamã mergulhar 7 vezes. A cura, ela só veio depois do 7º mergulho. Naamã poderia ter desistido, mas a cura só veio depois do 7º mergulho.
Foi assim no casamento, as bodas de Caná. O primeiro milagre de Jesus. O vinho, ele só veio depois que as talhas foram enchidas. Jesus, ele não precisava, ele poderia falar assim, que venha o vinho. E surgia o vinho. Deus falou, bota água aí, que o milagre vai acontecer. Deus, ele faz assim. Ele dá o mandamento. Você tem obedecido? Deus, ele honra os passos de fé do seu povo, amém? Talvez Deus esteja dizendo para alguém nessa manhã, para de esperar sentir a segurança que você tanto quer sentir. Apenas me obedeça. Apenas me obedeça. Se eu mandei você mudar a sua vida, mude. Se eu mandei você sair do lugar que você está hoje, saia. Mesmo que para você pareça impossível você chegar nesse próximo lugar. Obedeça. Obedeça. Eu já contei esse testemunho aqui nesse lugar e eu volto a contar, porque para mim ele foi impactante. Porque tem um irmão nessa casa que em um determinado momento a esposa dele virou para ele e falou assim, a gente precisa se mudar. Porque Deus está falando para mim que a gente precisa se mudar, a gente precisa tomar um passo de fé. E nesse passo de fé Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer. E aí o irmão chegava para mim e falava assim, Gabriel, fala com a minha esposa lá, meu, que ela enlouqueceu. A gente mal paga as contas dessa casa aqui, ela está querendo ir para uma casa 2 vezes mais cara. Gabriel, pelo amor de Deus, fala para a Rebeca ir lá conversar com ela. Não tem jeito. E aí eu olhei para ele e falei assim, irmão, quem que falou para você fazer isso? Ah, meu, a novinha mandou eu falar isso. Vocês já sabem quem é agora. Ah, mas ela mandou eu fazer isso aí, meu irmão. Ela tá muito louca, não tem condições. Eu falei, mas o que ela falou para você? Que Deus mandou ela falar isso para mim. Eu falei, cara, acredita na tua esposa, tua intercessora, faz. Só faz, irmão. Sabe o que Deus fez? Deus fez muito mais do que eles podiam imaginar, cara. Deus trouxe tanto recurso, né, meu irmão? Trouxe tanto recurso que o cara já virou empresário num outro ramo. E ele não queria só mudar da casa. Hoje o bicho é empresário triplo na América. E nunca tinha pego um avião. Meu irmão, Deus faz quando você obedece a Ele. Portanto, se Deus está falando algo para você, não questione, obedeça. Parece loucura? Meu irmão, parece. Mas faz. Faz. Porque o mesmo Deus que falou para você fazer é o Deus que vai te dar o respaldo para quando você fizer. O mesmo Deus que mandou você caminhar e andar é o Deus que vai trazer o milagre e o sustento. Agora fica você questionando os mandamentos e as vontades do Senhor. Depois não vem me perguntar, Gabriel, pastor, por que está tão difícil viver na América? Eu vou te falar, por que está tão difícil obedecer o Senhor? Por que está tão difícil? Se Deus falou para você fazer, por que você está batendo cabeça? Faz! Igreja, para que o milagre aconteça, ele só vai começar quando a sua autossuficiência terminar. Quando você olhar para a sua conta bancária, olhar que não tem recurso nenhum e mesmo assim acreditar em fé que Deus pode fazer. Então repete comigo isso que eu vou falar agora. A minha obediência prepara o caminho para aquilo que Deus vai fazer para mim. A minha obediência prepara o caminho para o agir de Deus na minha vida. Então, meu irmão e minha irmã, se Deus está falando para você, pois não vem me falar e perguntar por que a sua vida tem estado tão difícil. Deus está mandando para você sair do lugar onde você está hoje? Sai. Deus está mandando você dar um passo atrás e voltar um passo atrás? Volta. Deus está mandando dar um passo à frente? Dá. Apenas faz. Apenas obedeça. Você consegue perceber a sequência dessa mensagem? Primeiro, Deus nos leva a um Jordão, a um obstáculo. Depois, Deus nos ensina a seguir unicamente a sua presença. E por último, Deus nos chama a dar um passo em fé. É exatamente assim que Deus trabalha. Antes do milagre, sempre vai existir uma caminhada. Antes da promessa, sempre vai existir uma decisão.
Antes da travessia, igreja, sempre tem que existir um passo de obediência. E ainda existe algo muito maior nesse texto. Porque, como eu disse anteriormente, quando nós lemos essa passagem e entendemos o Jordão, nós temos que entender que o Jordão não é apenas uma história sobre o povo de Israel. Mas, como eu falei, quando ali, naquele momento, Deus usa a Arca da Aliança, nós precisamos remeter essa Arca da Aliança àquilo que o Senhor fez por nós, mandando o seu único filho para morrer por nós. Essa é uma manhã de ceia. E se nós não entendermos esse sacrifício, nós não entendermos essa vontade soberana do Senhor, nós estaremos falhando como cristãos. Lembrem, o povo ele só atravessou e chegou na terra prometida porque a presença de Deus estava diante deles. E muitos séculos depois, Jesus fez exatamente o mesmo conosco. Como eu falei, ele entrou na cruz, ele se sacrificou, ele escolheu a morte. Mas o túmulo não segurou ele. Porque ele sabia que a vontade de Deus era que ao terceiro dia, depois de 3 dias de espera, ele ressuscitaria. Não foi de semelhança os 3 dias, meu irmão. Não foi semelhança, foi a ciência e Deus nos mostrando que lá na frente haveria um sacrifício de obediência. Um sacrifício que Jesus nos mostra num determinado momento ter tido receio desse sacrifício. Porém, um sacrifício de obediência. Pois Jesus no Getsemane fala que passe de mim esse cálice, seja feita a tua vontade, Deus. O que nós precisamos aprender nessa manhã é que passe de nós todos os nossos quereres, todos os nossos eus, todas as nossas vontades, mas que seja feita a vontade soberana e exclusiva do Senhor. A nossa esperança não pode ser na capacidade que nós temos em atravessar os Jordões das nossas vidas. Mas a nossa esperança tem que ser na capacidade daquele que pode nos dar a capacitação. E talvez você tenha chegado nessa igreja, nessa manhã, olhando para diversos Jordões que estão na sua frente. O que Deus está te pedindo é mude o foco. Olhe para mim. Pare de olhar para o rio. Pare de olhar para o obstáculo. Olhe para quem está à sua frente. Porque o mesmo Deus que levou Israel até o Jordão foi o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão. E esse é o mesmo Deus que começou uma boa obra na tua vida e Ele diz que Ele é fiel para completá-la. Amém. Portanto, eu quero te deixar uma pergunta nessa manhã. Qual é o seu Jordão? Qual a situação que você precisa tanto sair nesse momento? Qual a área da sua vida que Deus está pedindo total confiança nesse momento? Talvez seja o seu casamento. Talvez seja um problema com um filho. Talvez seja um chamado que um dia Deus colocou na tua vida. Pode ser que seja uma enfermidade. Pode ser que seja uma porta que ainda não se abriu. Mas a palavra que Deus nos dá nessa manhã é simples. E o questionamento que você tem que responder nessa manhã é: qual o próximo passo? Qual o meu próximo passo? O seu próximo passo tem que continuar seguindo a presença de Deus. Continuar obedecendo aquele que é o único digno de toda adoração. Aquele que é o dono dos nossos caminhos, das nossas vontades, do nosso eu. E eu termino essa mensagem, essa palavra, falando e relembrando aquilo que Deus tem nos dito nessas últimas semanas. Continuem em marcha. Creia que existe um Deus que pode mudar a sua sorte, a sua vida, da noite para o dia. E olhe para o Deus todo-soberano que irá te fazer caminhar em meio ao Rio Jordão. Porque quem começou essa caminhada não foi você. Não foi a sua força. Não foi a tua vontade, mas foi o Deus soberano. E o Deus que eu conheço, igreja, Ele não inicia um processo para deixar pela metade. Ele vai até o fim. Esse é o Deus soberano que nós seguimos. Amém? Feche seu olho, abaixe sua cabeça. Filipenses 1:6,
traz uma palavra de Paulo para a igreja de Filipe. E essa palavra, ela diz assim, Paulo dizendo, eu estou convencido de que aquele que um dia começou a boa obra sobre vocês, igreja de Filipe, ele há de completar até o dia da volta de Cristo Jesus. E nessa manhã o que o Senhor, ele te fala ele me usa para dizer que eu estou convencido que a boa obra que ele começou sobre a igreja Bola de Neve Orlando, ele há de completá-lo. E se você está aqui nessa manhã, essa palavra é para você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sofrido, mas eu sei e eu confio num Deus que conhece todas as coisas. Eu sei e eu confio num Deus que mostrou diante de toda a história que Ele precisa fazer com que os filhos dele confiem nele. E pode ser que você esteja vivendo aquilo que você está vivendo nesse exato momento, não porque você não é merecedor do amor do Senhor, não porque você é diferente dos outros, mas você está vivendo aquilo que você está vivendo porque o Senhor, Ele quer que você volte a sua confiança totalmente nele. A passagem de Josué 3, ela termina falando que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, eles ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava. E enquanto a nação passava, eles não se moveram daquele lugar. E o que o Senhor, Ele está te dizendo nessa manhã é que você tem que ser como aqueles sacerdotes, que quando entrarem na presença do Senhor e encontrarem um solo forte, um solo fértil, um solo seco, que irá te continuar fazendo com que o seu avanço continue, que desse lugar você não pode sair nem um segundo da tua vida. Igreja, a travessia do Jordão não aconteceu porque Israel era um povo forte. Ela aconteceu porque Deus estava à frente. E você precisa entender que a nossa salvação, a sua salvação, a salvação do irmão que está do seu lado, ela não acontece porque você simplesmente chegou até Deus. Ela acontece porque um dia Jesus Cristo se sacrificou por mim e por você. E se hoje a gente atravessa jordões, obstáculos, problemas, isso não acontece para que a gente possa se afastar do Senhor, não, mas isso acontece para que o amor de Cristo conosco seja reacendido todos os dias das nossas vidas, porque esse é o objetivo: amar a Deus com todo o nosso coração, seguir ao Senhor com toda a nossa força, falar dos planos, falar dos projetos e falar da sua maravilhosa graça todos os dias das nossas vidas. Essa é a missão. Deixar Deus atravessar primeiro, deixar Deus fazer primeiro. Deus, Ele precisa tomar parte de todas as coisas da sua vida. Deus, Ele precisa se tornar a prioridade na sua vida. E para que Ele se torne a prioridade na sua vida, você precisa fazer assim como aquele povo, no momento em que estava de frente ao Rio Jordão, fez. Por mais que o silêncio estivesse existindo, no momento em que a direção foi dada, aquele povo se levantou, recolheu o acampamento e obedeceu ao Senhor. E nessa manhã o Senhor está te pedindo: volte a me ter como prioridade. Volte a me ter como o único caminho, a única verdade, a única vontade. E se esse é você, que deseja ter o Senhor Jesus Cristo, Deus poderoso, como prioridade na sua vida novamente, eu queria te convidar a ficar de pé no teu lugar. Porque você pode sim conhecer ao Senhor, você pode sim saber quem é o Senhor, mas se você ainda enfrenta dificuldades e entendeu nessa manhã que essas dificuldades elas vêm para que eu possa me reconectar com o Senhor, se esse é você, apenas fica de pé no teu lugar.
A igreja inteira está de olho fechado, a igreja inteira está com a cabeça baixa. Nós não fazemos isso para mostrar que nós somos melhores do que o irmão que está do nosso lado. Muito pelo contrário, eu faço isso em sinal de humilhação. Senhor, eu não precisava passar por isso, mas eu deixei as dificuldades vencerem minha vida. E é por isso que eu me ergo nesse momento, me levanto pedindo para que o Senhor me receba com braços abertos. E aqui estou eu, filho, humilhado, porém entendendo que nada vale mais do que o Senhor como prioridade na minha vida. Se esse é você, começa a acenar o Senhor, começa a mostrar o quanto você precisa dele. Começa a dizer palavras de amor a Ele, porque a única forma que você tem de se reconectar com o Senhor é quando você começar a entender e proclamar com a tua boca que Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o único digno da adoração, o único digno do louvor. Não fique esperando eu dar ordem para um levita falar alguma coisa, porque a obediência tem que partir do teu coração. Você não sabe o que falar para o Senhor, simplesmente olha para Ele e fala assim: Deus, você é lindo. Deus, você é maravilhoso. Ah, Deus, você é tão incrível. Deus, você é tudo que eu tenho. Deus, eu preciso tanto de você. Você é o único santo, o único digno, e não há outro além de ti. Não há outro comparado à tua grandeza. Diga isso com todo o seu coração, igreja. Diga isso com todo o seu coração. Porque essa é uma manhã onde nós celebraremos a ceia do Senhor, e você precisa se reconectar com o Senhor, para que você não faça o ato da ceia de forma indigna. O Senhor, Ele te chama, Ele está de braços abertos, apenas esperando o seu manifestar. A ordem foi dada. A ordem foi dada. Você quer se reconectar comigo? Você quer, filho, se reconectar comigo? Assim diz o Senhor: me obedeça e venha até mim. Venha até mim. Venha até mim. É isso que o Senhor, Ele te fala nessa manhã. E a palavra de Deus, ela ainda fala que o Senhor espera aqueles que os buscam em espírito e em verdade. E aqueles que os buscam em espírito e em verdade são aqueles que não se importam com aquilo que está acontecendo ao lado deles. Aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade são aqueles que não se importam com a vergonha que eles terão que passar para chegar até ali. Aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade são aqueles que não se interessam com o problema que estão passando, mas eles olham e se reconectam com o Senhor. E se esse é você que quer adorar ao Senhor em espírito e em verdade com todo o seu coração, faz melhor, não fica apenas de pé, mas sai do seu lugar e com um ato profético, vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente. Porque você não está vindo de encontro ao Gabriel, mas você está vindo de encontro ao teu Deus, o teu Pai, que está de braços abertos, apenas esperando o seu ato, a sua obediência, para que você possa se reconectar, e que dessa reconexão você possa desfrutar os caminhos do Jordão, não o caminho do Jordão, mas a passagem soberana do grande milagre que Ele vai fazer sobre a tua vida. Olha para o Senhor, igreja, olha para o Senhor e adora. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu.